Bom, sejam então bem-vindos a mais um Market Outlook semanal da Infinox. O meu nome é Tiago Cardoso e hoje, como eu dizia, vamos então focar-nos um bocadinho mais numa classe de ativos que eu não tenho focado muito, que é precisamente os mercados cambiais, o Forex. E hoje eu quero falar essencialmente sobre os pares cambiais que eu acredito que têm mais interesse e que podem ser mais interessantes de se operarem nesta altura, numa altura em que não estamos no pós-Covid, naturalmente, mas já estamos numa altura em que provavelmente muitos países já ultrapassaram, se calhar, a pior parte, ou neste caso, já ultrapassaram a curva enfim, da seriedade mais agressiva em relação ao número de mortes, ao número de infecções, e há essencialmente dois países, duas moedas desses países que podem com isso beneficiar, e é precisamente isso que eu vou falar aqui hoje. É óbvio que temos estado mais focados nos mercados de renda variável, nomeadamente os índices, porque obviamente os índices acabam por ter um impacto mais direto naquilo que está a acontecer neste momento na economia, tanto que foram os ativos mais com maior variação, portanto mais voláteis durante este período. Também as matérias-primas temos estado mais focados, o ouro a disparar, o petróleo a acontecer tudo aquilo que temos visto, e a semana passada eu falei essencialmente também mais do petróleo. Mas temos deixado para trás precisamente os mercados cambiais. E porquê? Porque depois de termos visto praticamente todos os bancos centrais a intervirem no mercado, acabámos por haver muito pouca volatilidade no que diz respeito aos mercados cambiais. Tanto que, aliás, havia muita volatilidade, não havia, era uma tendência bem definida. E aquilo que nós víamos era, essencialmente, olhando aqui para o euro-dólar, se eu olhar aqui para o gráfico semanal, eu vejo que praticamente não tem aqui nenhuma tendência, porque notem, eu estou praticamente a negociar sempre, enfim, com máximos menores, é verdade, mínimos também menores, mas sempre aqui mais ou menos no mesmo range, o que faz com que a minha negociação acabe também por ser, ou a minha abordagem ao mercado acabe por ser uma abordagem difícil de se ter. Já agora, só olhando, antes de avançarmos, só olhando um bocadinho aqui para aquilo que vão ser os dados económicos desta semana, e antes de falar sobre o assunto que eu realmente quero aqui falar com vocês, que é sobre o mercado cambial, sobre o Forex, mas só olhando aqui muito rapidamente para aquilo que vão ser os dados económicos desta semana. É uma semana mais calma em termos de dados económicos, portanto, é uma semana, principalmente o dia de hoje, segunda-feira, onde não houve rigorosamente nada, tivemos só política monetária no Japão, de resto não tivemos rigorosamente mais nada. Amanhã vamos ter às 3 da tarde confiança do consumidor, dados do Conference Board nos Estados Unidos, onde se espera, obviamente, que este indicador venha a cair dos 120 para os 90 pontos. Aliás, todos os indicadores macroeconómicos que nós vamos ver publicados esta semana vão ser, obviamente, indicadores que acabarão por ser negativos. Vamos ver depois, na madrugada de terça para quarta, inflação na Austrália, para ver se a inflação caia ligeiramente. Depois, na quarta-feira, à 1h30, vamos ver PIB nos Estados Unidos, dado trimestral. Notem o que é que se espera, então, aliás, o que é que se espera do trimestre anterior, dos resultados do trimestre anterior, é uma tração de 3,9% no PIB dos Estados Unidos. Pessoalmente, acredito que este indicador até vá sair pior do que isto, na verdade. Vamos ver depois às 7 da tarde Fed, portanto, statement da Fed, decisão de taxa de juros. Não vai haver aqui nenhuma alteração em termos daquilo que, enfim, que vai acontecer à taxa de juros. Não creio que haja nenhuma alteração, não creio que haja também nenhum corte substancial. Portanto, acredito só que a Fed vai dizer que vai continuar atenta às evoluções que vamos ver durante os próximos períodos, em relação à inflação, em relação ao desemprego e a forma como devem intervir, tendo em conta isso. Depois, na quinta-feira, vamos ter decisão de taxa de juros, mas na Europa, onde também não se espera que haja nenhum tipo de alteração.
Vamos ver, claro, pedidos de desemprego nos Estados Unidos, vamos ver se mantemos outra vez acima dos vários milhões de pedidos de desemprego esta semana, para ver se que agora caia ligeiramente para os 3,5 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego. E depois, sexta-feira, vamos ter um PMI de manufatura nos Estados Unidos, que também se prevê que caia, notem, dos 49,1 para os 36,7. Portanto, em todos os indicadores que têm a ver, obviamente, com a atividade económica, espera-se que haja uma continuação das quedas, sendo que o mais grave é, naturalmente, o PIB nos Estados Unidos, em que eu acredito que vai acabar até por sair pior do que o esperado. E, portanto, com isso, tínhamos os índices a continuar, então, a mostrar este sentido baixista. Aliás, os índices não têm, obviamente, caído, mas apresentam um potencial. E eu já falei sobre isso, aliás, falámos há 2 semanas. Falo todos os dias nas lives sobre o potencial que os índices têm para continuar as quedas. Bom, mas eu hoje queria-vos falar, então, essencialmente sobre o mercado cambial, sobre Forex. Normalmente, quando olhamos para o Forex, olhamos essencialmente para os pares mais comuns. É o euro-dólar, é a libra-dólar, é agora o dólar CAD, porque também o dólar CAD, óbvio, que acaba por estar afetado mais pela questão do petróleo, porque obviamente que o petróleo desvalorizando, o CAD também desvaloriza, coisa que curiosamente nem sequer tem acontecido ultimamente, com estas quedas do petróleo, não estamos a ver o CAD a perder assim tanta força. Mas eu hoje quero-vos falar sobre, e tendo em conta principalmente que nós nesta altura não vemos nenhuma tendência mais definida nos mercados cambiais, eu queria abordar um pouco aquilo que para mim são os pares mais interessantes para estarmos posicionados nestas próximas semanas, na eventualidade de vermos uma recuperação da economia derivada, obviamente, agora da situação do coronavírus, que a certa altura obviamente, há de terminar. Não sabemos quando, obviamente, não sabemos se vai haver uma segunda onda, uma terceira onda de infecções, mas são as economias que neste momento estão mais propícias para podermos assistir a uma recuperação. Eu hoje falei um bocadinho, eu toquei um bocadinho disto durante a live das 2h15, quais é que eram estas moedas, mas eu acredito que as primeiras economias a saírem positivas, claro, não vamos falar da China, porque a China é um caso à parte, mas fora a China, as duas economias que, na minha opinião, vão sair mais favorecidas de toda esta crise do coronavírus, não quer dizer mais fortes, mas numa posição onde, pelo facto de saírem mais cedo, vão liderar aquilo que serão as tendências em torno da política monetária futura, e são elas, essencialmente, a Austrália e a Nova Zelândia. E há razões para isso. Portanto, eu vou aqui enumerar várias razões, e eu, essencialmente, aqui, quando vos digo quais é que são os pares cambiais mais interessantes, na minha opinião, os pares mais interessantes são, sobretudo, portanto, o AUD e o NZD contra pares que eu acredito que vão ainda sair prejudicados no futuro. E aqui já nem vou falar do euro. Mas eu acredito que AUD contra dólar vai continuar a sua subida, AUD CHF, AUD Yen, NZD USD, NZD Franco e NZD Yen. Portanto, AUD e NZD contra dólar, franco e ien. Se vocês repararem, nós temos assistido a uma valorização dos índices. Duvidosa essa valorização, como eu já vos tenho vindo aqui também a enumerar, porque obviamente é uma valorização por influência da Fed, e que, portanto, retira aqui um bocadinho aquilo que são as normais dinâmicas de nós dizermos, por exemplo, sempre que os índices caem, o dólar valoriza, ou sempre que os índices sobem, o iene desvaloriza. Portanto, isso não é o que nós estamos a assistir neste momento. E, portanto, pelo facto de não estarmos a assistir a isso neste momento, quando nós assistirmos a uma recuperação da economia, aquilo que nós vamos assistir é uma menor atenção por parte dos investidores, não só ao dólar, como também ao franco e ao iene. Portanto, eu acredito que irá haver uma menor procura por essas moedas, em contrapartida por uma maior procura por AUD e NZD. Porquê AUD e NZD? Perguntam vocês.
essencialmente porque são duas economias, neste caso dois países e, curiosamente, também duas ilhas, e isto também vai ser importante, eu já vos vou explicar porquê, que neste momento, de tudo aquilo que é de todas as economias que estão neste momento a ser afetadas pelo coronavírus, dentro daquelas que são as maiores, seja do G20, seja pelo menos a nível dos mercados cambiais, os bancos centrais em que nós mais atenção temos, aliás, se olharmos aqui para estes Central Bank Rates, portanto, normalmente são as taxas de juros dos bancos centrais que nós aqui costumamos, para quem negocia Forex, são estas as moedas mais importantes, ou os bancos centrais das moedas mais importantes. Delas todas, quais é que são as economias que estão a ser menos afetadas pelo coronavírus? São essencialmente o AUD e o NZD. E se nós formos ver dados, nós vemos que, eu vou até aproveitar aqui para atualizar, portanto, estamos com 209 mil mortes, estamos com continua um aumento bastante agressivo por parte do número de casos, do número de mortes, mas se nós formos a ver, aliás, aqui há uma coisa importante, que é não ver o total de mortes, mas sim ver as mortes por milhão. Nós vemos que Bélgica é o pior país, depois Espanha, Itália, França, UK, Holanda, Suécia, Irlanda, Suíça, só depois é que vem os Estados Unidos. Eu não conto com Luxemburgo, nem Mónaco, obviamente, são países pequenos. Depois Portugal, Dinamarca, Canadá, Alemanha, Irão, Áustria, Eslovénia, Noruega, Panamá, por aí fora. Ora bem, se nós formos ver destes países principais, vamos lhes chamar os países principais, os Estados Unidos nós vemos ali, Inglaterra também é dos piores, Europa é a situação que é, Japão está em estado de emergência, Suíça, também vi aqui a Suíça, está onde? Está Switzerland, está aqui, não sei qual é o lugar, mas está aqui se calhar no top 15, com 189 mortes por milhão, portanto, todos estes países acabam de estar a ser extremamente afetados e a estar neste momento ainda na subida da curva de novos casos e de mortes também, naturalmente. Onde é que está então a Austrália e a Nova Zelândia? Eu tenho que recuar muito cá para baixo, aliás, eu não encontro, portanto vou ter que fazer aqui um sorte por país. Se eu for ver a Austrália tem 3 mortos por milhão. É um valor muito, muito baixo. É um país que há muito tempo, aliás, eu vou até abrir aqui, só para vermos a evolução dos novos casos. Portanto, teve apenas 83 mortos, que é o que se calhar muitos países têm apenas por dia. Isto no total. Teve apenas 6.700 casos, dos quais 5.586 já são dados como recuperados. Portanto, apenas 1% de mortes. E notem que a curva de novos casos está praticamente estável. Portanto, não estamos a ver novos casos a acontecerem. Notem que novos casos diários são muito, muito poucos. Portanto, estamos a assistir a dias em que não assistimos a nenhum, mas a curva já passou, que foi no final do mês de março, portanto há mais de um mês, e notem que os casos ativos estão praticamente a ser anulados. O número de mortos subiu, mas, como é óbvio, mas sempre com uma variação muito, muito pequena de quase um morto por dia. E, portanto, é um país onde, se calhar, o coronavírus já nem sequer é um caso, já nem sequer é, se calhar, o tema principal. Vamos olhar, então, para a Nova Zelândia. Eu, para procurar a Nova Zelândia, também tenho que vir aqui, procurar por ordem alfabética, e notem, 19 mortos apenas na Nova Zelândia. Casos também estáveis, não estão a subir. Reparem, número de novos casos, vemos muito, muito poucos casos diários, casos ativos a cair, portanto quase a eliminarem-se. Enfim, tal como na Austrália, uma situação também já muito, muito calma. Agora notem, não estamos a falar de duas economias, dois países do terceiro mundo que vão esconder casos. Portanto, eu quero acreditar que, obviamente, a Austrália e a Nova Zelândia são países, enfim, evoluídos, países desenvolvidos que têm um sistema de saúde que também não vai, muito provavelmente, enfim, no fundo, ocultar-nos algum tipo de informação ou dar-nos algumas informações erradas. Eu não quero acreditar nisso, são dois países evoluídos. Depois temos aqui uma situação essencialmente importante, que é ambos os países são também ilhas. Ora, quais é que são os países nesta altura que têm uma capacidade de se isolarem melhor e conseguirem evitar a importação de novos casos? São precisamente
os países que são ilhas ou ilhas em si, porque conseguem mais facilmente fechar as suas fronteiras. E, portanto, isto faz da Austrália e da Nova Zelândia duas economias que podem não ser afetadas numa segunda ou numa terceira vaga que possa eventualmente existir. Depois, temos que olhar para os dados macroeconómicos. Portanto, se eu olhar, e vocês têm um site muito interessante que é o Trading Economics, onde vocês conseguem ver toda a informação dos vários países, e se eu começar por olhar para os dados, os dados macroeconómicos, e eu aqui quero essencialmente falar-vos do dado mais importante, na minha opinião, que é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego na Austrália, nós já tivemos dados recentes, nós já tivemos dados referentes a março. E a taxa de desemprego subiu, apesar de ter subido, subiu apenas dos 5,1 para os 5,2. Se nós formos ver o mesmo que está a acontecer neste momento a países da Europa, ou que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos com o número de novos desempregados, o pedido de desemprego todas as semanas, que são aos milhões e aos milhões, isso não está a acontecer efetivamente aqui na economia australiana. O PMI está a cair, obviamente, já temos dados de março, está a cair, mas enfim, não é uma coisa do outro mundo. Portanto, já tivemos, obviamente, em situações piores. Não está sequer a atingir os mínimos de 2013, não nem sequer havia uma crise financeira global. E, portanto, a recuperação aqui pode ser uma recuperação mais fácil. Olhando para a Nova Zelândia, nós ainda não temos dados recentes do desemprego. É um desemprego que estava em dezembro nos 4%. Temos, sim, dados referentes à inflação, que subiu. Temos dados referentes à balança comercial, que é uma balança comercial superavitária, notem, que parte para o mês crítico do coronavírus de março com um superávit. E não se esqueçam que tanto a Austrália, já agora vou ver também a Austrália aqui em relação a isso, balança comercial também, notem como desde julho que se tornou também superavitária. Portanto, são duas economias que vivem muito das exportações e que partem para esta crise já com um superávit da balança comercial, que já por si só também é uma situação muito importante, principalmente quando olhamos para mercados cambiais, porque neste tipo de economias, como a Austrália e a Nova Zelândia, é muito importante para a moeda, para a evolução da moeda, a forma como a balança comercial se desenvolve, e, por exemplo, também a mesma coisa com o Canadá. E, portanto, como vocês podem ver, em termos daquilo que é a situação macroeconómica destes países, nós vemos uma situação bastante sólida, o que é importante, naturalmente. Olhando então aqui para os gráficos, o que é que nós vemos? Vemos o dólar australiano já ter recuperado bastante. E é verdade que eu aqui estou-vos a falar, depois de já termos subido 10 mil pips, mas não deixa de ser importante nós olharmos ainda tanto para o dólar australiano como para o dólar neozelandês, como pares que têm naturalmente um potencial de continuação das suas performances positivas, obviamente muito fortes. Eu acredito que podemos ver, aliás, se eu olhar aqui para aquilo que foi a performance da Austrália desde, por exemplo, o início do ano, year to date. Se nós olharmos aqui apenas para as moedas, nós vemos que tanto o NZD como a AUD foram as moedas mais afetadas, portanto, foram os que perderam mais força. O dólar neozelandês perdeu 10% e o dólar australiano perdeu 8,21%. Portanto, quais é que foram as 10 que mais perderam força? Foi essencialmente as moedas chamadas commodity currencies, com o CAD também, sendo que o CAD depois acaba também por ser afetado pela questão do petróleo. E, portanto, aquilo que nós vemos é, essencialmente, um potencial de ver estes pares cambiais, nomeadamente as moedas em si, o dólar australiano e o dólar neozelandês, com uma tendência de valorização bastante grande. E, por isso, é importante, se nós acreditamos, depois de todos estes fatores que eu vos mostrei, temos que perceber frente a que moedas é que eu posso negociar o AUD.
Mais uma vez, se nós olharmos para aquilo que foram as moedas que mais valorizaram, nós temos que observar aquelas que mais força tiveram num clima de, enfim, de forte correção no mercado, que foi o dólar, o iene e o franco, como vocês podem aí ver. Ora, sendo estas as moedas que mais valorizaram, tendo em conta aquilo que aconteceu à economia, é normal que também sofram agora alguma, enfim, alguma correção. Sofrendo essa correção, sofrerão essa correção frente principalmente àquelas que mais perderam força, ou seja, AUD, CAD e NZD. E, portanto, aqui compete-nos olhar precisamente para esses 6 pares cambiais, que é o AUD contra o dólar, o AUD contra o franco, o AUD contra o iene, o NZD contra o dólar, o NZD contra o franco e o NZD contra o iene. Notem que, apesar de tudo, é o franco que mais perde frente ao dólar australiano. E mesmo frente ao NZD também. Ora, o que é que para mim pode ser um trade interessante nestes próximos meses, isto sempre numa ótica de carry trade, que é compra da AUD-USD até à média móvel de 200, estamos a falar aqui de 220 pips, compra de AUD franco, de AUD contra o franco até à média móvel 200, estamos a falar de 258 pips, compra de AUD contra o iene até à média móvel 200, estamos a falar de 313 pips, de NZD-USD contra dólar são 314 pips, NZD contra franco até à média móvel são 325 pips, NZD contra o iene até à média móvel são 400 pips. Portanto, na minha ótica, tendo em conta aquilo que eu vos apresentei até agora, esta é a minha opinião sobre quais é que são os pares mais interessantes. Se vocês tiverem aqui algum feedback que me queiram dar, estejam à vontade para colocar aí na vossa janela de questões. É sempre importante também para mim tirar-vos aqui as dúvidas, tirar-vos todas as questões que tenham. Mas esta é a minha opinião sobre qual o posicionamento. Porque reparem, isto é fácil falarmos de euro-dólar, é fácil falarmos de libra, mas o mercado cambial tem que ser visto de uma forma binómia, ou seja, quando negocio um par cambial, eu estou a negociar uma moeda contra a outra. E quando eu falo de euro-dólar, estou a falar de euro contra dólar. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou negociar, vou comprar euro contra dólar ou vou vender euro contra dólar? É preciso que haja uma tendência bem definida. E na realidade, isso não existe nessas moedas. Aquilo que eu acredito é que o que nós vamos ver é, temos que ou seja, para percebermos como é que uma tendência se vai desenvolver no médio e longo prazo, no mercado cambial, temos que perceber e antecipar aquilo que os bancos centrais vão fazer. Tendo em conta aquilo que está a acontecer neste momento, enfim, em todo o espectro global da política monetária, é uma redução global das taxas de juros. Sendo que e daí a desvalorização que as moedas tiveram. E por isso vamos ter que assistir ao contrário, vamos ter que assistir a certa altura aos bancos centrais a reformularem e a retomarem o ajustamento, portanto, o aumento das suas taxas de juros. Quais é que são as duas economias que partem em vantagem para este reajustamento de subida de taxas de juros? O NZD e o AUD. Pergunto aqui então, mas se o Tiago diz que os índices vão até aos mínimos, não é normal estas moedas caírem também? Não. E aí é que está a grande diferença. Reparem, as moedas, isso é a questão. Então, se os índices valorizaram tanto, porque é que o euro não subiu tanto? Ou porque é que o dólar não subiu tanto? Precisamente porque nós não estamos a negociar uma moeda contra outra. E quando nós falamos de mercado cambial, temos que perceber que as moedas estão indexadas àquilo que é a atitude por parte dos bancos centrais e não àquilo que acontece exatamente na economia real. Para além de que o que eu estou a referir-me é a duas economias muito concretas. Eu acredito que a economia dos Estados Unidos vai sofrer muito mais no futuro. Daí que acredito que o impacto que isso vai ter nos índices e nos earnings vai se refletir essencialmente nos índices norte-americanos. Não tem que ser essencialmente no dólar. O dólar não desvaloriza por causa disso. Portanto, quando falamos de cambial, é diferente de falarmos de renda variável em relação aos índices. Portanto, atenção a essa diferença. Pedem-me aqui também para ver a libra contra o franco. Posso ver a libra contra o franco, embora não esteja naquilo que
naquilo que eu acredito que seja... enfim, a Libra também pode valorizar, é verdade, tem ganho bastante força. Não está tão interligada àquilo que, enfim, que foi o racional que eu vos dei em relação ao AUD e ao NZD, mas a Libra tem estado forte. O facto, aliás, se eu for ver aqui, eu vejo que a Libra, no último mês, não sei se até foi das que mais valorizou. Não, por acaso neste último mês, month to date, esta semana subiu 0,54. Mas em termos relativos, principalmente face à Libra, é que tem valorizado mais. Aqui, mas quando os índices têm caído, o que é NZD tem acompanhado. Bom, todos têm acompanhado, mas nós temos que olhar daqui para a frente. Nós até podemos ter, imaginem o cenário, que nós temos os índices a continuarem a cair. Mas temos, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia já ultrapassarem tudo isto do coronavírus, toda esta crise do coronavírus, e aumentarem as taxas de juros. Então o que é que nós vamos ver? Vamos ver o NZD subir, porque é normal, porque a taxa de juros vai aumentar, porque os indicadores vão ser bons. Em contrapartida, vamos ver se calhar o dólar face ao NZD a prejudicar-se. E, portanto, NZD ou USD eventualmente para cima. Claro que nós aqui não adivinhamos o futuro. Eu não vos estou a dizer, olha, isto vai acontecer e nós vamos ter todas as médias móveis 200 aqui nestes pares cambiais. Não é isso que eu vos estou a dizer, naturalmente. O que vos estou a dizer é que, tendo em conta os dados que eu vos apresentei em termos macro, o potencial que nós temos para ver o NZD e o AUD a serem as primeiras moedas a manterem um cenário bullish é muito, muito grande. E, portanto, é assim que eu me posicionaria neste futuro. E reparem, estou a falar de médio e longo prazo. Atenção, não estou a falar de um trade que amanhã vamos aqui parar. Não, estamos a falar, se calhar, nos próximos meses. Portanto, também tenho que ter atenção em relação a isso. Estou a dizer, um participante a dizer estou short nessa posição. Se calhar até vai cair uns 30 ou 40 pips amanhã. Estamos a falar de médio e longo prazo, tendo em conta a antecipação que nós temos que fazer em relação a estas economias. E, portanto, isso é importante. Lá está, não vocês não têm que abrir um lote já, mas podem se posicionar, por exemplo, com um micro lote em cada um desses pares cambiais. Caso haja uma queda, mais um micro lote em cada uma. E, portanto, irem posicionando-se, isto se vocês tiverem uma abordagem mais de médio e longo prazo, naturalmente nestes pares. Bom, e era isto que eu vos queria apresentar hoje. Portanto, era aquilo que é a minha perspectiva em relação ao mercado cambial e quais é que são os ativos mais interessantes para estarmos posicionados nestas próximas semanas, nestes próximos meses, com o que está a acontecer neste momento no coronavírus. É muito importante, volto a dizer e resumindo, é muito importante nós, quando estamos a negociar, principalmente numa situação de swing trade, mercado cambial, é muito importante nós anteciparmos aquilo que vai acontecer nos bancos centrais e antecipar essencialmente aquilo que vai ser medidas mais expansionistas ou não por parte destes bancos centrais. Porque o que é que fez desvalorizar tanto o euro-dólar? Foi, obviamente, os cortes de taxa de juros. O que é que fez desvalorizar o NZD? Foi essencialmente os cortes de taxa de juros. Quando virmos este aumento novamente a acontecer, muito provável que consigamos ter uma recuperação destas duas moedas. Tem aqui outra questão. Olá, Tiago, sei que não estamos a abordar os índices, mas queria partilhar uma ideia em relação ao SP500. Na minha opinião, contra todas as expectativas, os índices estão a aguentar muito bem a pandemia. Não achas que a grande queda está para quando a economia voltar à normalidade e aí sim os dados serão mais visíveis? É possível, portanto, é o que eu já vos tenho dito em relação aos índices. Não quero aqui alongar muito em relação aos índices, porque quero para estarmos focados em relação aos cambiais, mas a verdade é que quem está a curto está obviamente a lutar contra a Fed. Mas as munições da Fed não vão durar para sempre. Os sinais são claros, eu já vos referi várias vezes esses sinais e o potencial para virmos um ajustamento também deste SP500 e Nasdaq, Dow Jones, etc., é bastante grande e temos que ter atenção em relação a isso. E não quero dizer que seja uma recomendação de short, nada disso, mas para quem, por exemplo, compra ações, é importante se calhar perceber que esta não é a altura, se calhar mais vale esperar mais um pouco. Eu, pelo menos, é o que eu estou pessoalmente a fazer. Ora, muito bem. Creio que já tinha visto então aqui todas as questões.
Ficam então aqui as minhas ideias em relação aos mercados cambiais. Muito obrigado então pela vossa participação. Já agora deixar-vos também aqui o meu Instagram para poderem acompanhar as nossas lives de abertura dos mercados norte-americanos. Portanto, podem me encontrar no Instagram em Tiago AC Cardoso. E, portanto, eu às 2h15 faço todos os dias então a abertura dos mercados norte-americanos. Portanto, é só procurarem pelo Instagram e verem através das lives a abordagem que nós fazemos então à abertura do mercado norte-americano ao vivo. Já sabem, ao vivo não, em direto. Qualquer dúvida que tenham, podem também abordar pelo Instagram. Estou sempre disponível para vos ajudar e tirar qualquer dúvida que tenham. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos pela vossa participação. Eu volto para este webinário novamente na próxima semana. Fazemos isto todas as segundas-feiras às 19 horas. E espero ver-vos amanhã, então, na abertura dos mercados norte-americanos às 2h15. Um abraço, bons negócios e até para a semana.